E aí, a advocacia criminal dá dinheiro ou não dá? São 2 horas 23 minutos e 48 segundos no horário de Brasília e quero conversar com você sobre esta sexta-feira. O período da manhã foi dedicado a atividades administrativas do escritório e também ao networking. Fiz uma reunião na Casa da Advocacia, na sede da OAB de Juí, uma sede incrível, uma sede maravilhosa, com um colega advogado brilhante que veio de outra cidade me propor uma atuação em parceria num processo criminal em que os réus respondem acusações pesadas pelos crimes de associação criminosa armada e extorsão do comércio local. Estamos em tratativas para ver se a gente vai atuar em parceria ou não, mas esse é o lado positivo da advocacia, quando a gente não vê concorrência, mas sim parceiros, a advocacia colaborativa. Isso é muito bom. Além disso, vocês verão aqui questões relacionadas ao meu dia, reuniões, atendimento de clientes em penitenciária, algumas dicas para atendimento de cliente em presídios, em penitenciárias. Mas quero falar com vocês sobre honorários, afinal, a advocacia criminal dá dinheiro ou não dá? E também quero falar sobre a minha advocacia, porque existem várias formas de advocacia criminal, aquela advocacia de massa, aquele advogado que tem muitos processos, inúmeros processos, tem 5.000 processos cadastrados em seu nome como representante de seus clientes, mas também há a minha advocacia, e não quero dizer que uma é melhor do que a outra, mas apenas quero apresentar a forma como eu trabalho, que eu chamo de advocacia boutique. Aquela advocacia feita de forma artesanal. Propositalmente, trabalhamos com poucos processos, com poucos clientes, cobrando um honorário superior e proporcional ao tempo, à atenção e à técnica que se dedica para esses clientes. Vamos falar sobre isso também. Por falar em pensar fora da caixa, quero apresentar para vocês os meus companheiros de júri. Essa maneca, esse manequim aqui, já foi vítima de algum disparo de arma de fogo, de alguma facada. Inclusive golpe de espeto ela já sofreu. Agressões, empurrões, tapas, chutes, assim como o Alfred. O Alfred já está um pouco mais torto, está mais baleado já. Mas a verdade é que a utilização desses objetos ajuda muito na exposição da tese perante o conselho de sentença, de forma a facilitar a compreensão dos jurados acerca da dinâmica dos fatos. Onde é que estava a vítima, a disposição do corpo da vítima, onde estava o réu, se a vítima foi agredida quando estava de frente, de costas, de lado. Porque nós trabalharemos com as provas testemunhais, que vão dizer, a testemunha vai dizer que viu o réu em tal região, a vítima de tal forma, mas também estaremos diante de laudos periciais. E o laudo ele costuma dizer, principalmente quando a vítima vem a óbito, a causa da morte e também, por exemplo, que o disparo foi de baixo para cima, da direita para a esquerda. Se é de baixo para cima, da direita para a esquerda, e a região
que atingiu a vítima, por exemplo, foi essa aqui, mais ou menos que eu estou mostrando aqui no Alfred, é possível utilizá-lo para demonstrar aos jurados que a vítima estava ou de lado ou de costas e, portanto, estava indefesa quando ela foi atingida pelo réu. Ou então se pode demonstrar que a vítima foi atingida com um golpe de faca na barriga, porque nesse momento ela estava com o braço esticado, conforme as testemunhas dizem, agredindo o réu, e o réu, com um único golpe, passou a se defender e desferiu uma facada na barriga. Portanto, não há crime, pois a ação foi em legítima defesa. Vejam que o Alfred já está meio baleado, não para muito em pé mais, mas ele vai continuar fazendo muito júri aí por este Brasil. Isso faz a total diferença. Isso é pensar fora da caixa. E aí, a advocacia criminal dá dinheiro ou não dá? Quem dá dinheiro é pai e mãe. Às vezes nem o pai, nem a mãe, talvez a avó. A advocacia criminal, sim, dá dinheiro, sim, dá mais dinheiro do que o concurso público. Inclusive, é possível estabelecer uma forma de atuação que assegure, entre aspas, uma certa estabilidade, que é o que as pessoas que normalmente fogem da advocacia criminal buscam. Só que para isso é preciso, utilizando-me da metáfora da bicicleta, pedalar a bicicleta a todo momento, senão você vai cair. A advocacia criminal exige preparo constante, é preciso afiar o machado a todo momento. É uma profissão ciumenta. Eu vou estabelecer aqui duas formas de atuação na advocacia criminal. A primeira forma diz respeito a uma atuação em massa, e que não raras vezes é uma atuação que abrange também outras áreas do direito. Aquela advocacia que busca o maior número de clientes para conseguir ganhar mais. Então se pega um processo por 5 mil, um por 15, um por 20, um por 30, um por 2, um por 3... Mas quando esse advogado percebe, ele fica soterrado. Está sempre cumprindo o prazo e precisa dividir o tempo de todos esses processos também com os processos de outras áreas. Divórcio, alimentos, tributário, administrativo. A advocacia de massa, e não digo aqui que uma é melhor do que a outra, mas é uma advocacia que demanda uma equipe enorme e não é a advocacia que eu gosto. A advocacia que eu desempenho, que eu exerço, que eu vivo, que eu respiro, é a advocacia boutique. A advocacia boutique é a advocacia artesanal. O meu escritório, de propósito, ele é pequeno e sempre será. A advocacia boutique é aquela advocacia que entende que cada problema do cliente demanda uma solução personalizada, que não existe um caso igual ao outro, que não se trabalha com modelos genéricos, imprecisos, que são utilizados como modelos de defesas para todos os casos, que não trabalha com kit de peças. A advocacia boutique, artesanal, ela entende que cada cliente precisa da maior atenção e do maior desempenho do seu advogado. E, portanto, o propósito, a ideia dessa forma de atuação na advocacia é reservar para cada caso, para cada cliente, o máximo de atenção, de técnica e de estratégia possível. Logicamente, os honorários são mensurados de uma forma superior. E, para mim, é mais inteligente, pela qualidade do trabalho, defender um único cliente por 100 mil reais, por 150, do que defender 5 clientes cobrando 20 mil reais. A qualidade da defesa para este cliente, com o tempo, dedicação, ela tende a ser muito superior daquela atuação em que está sempre correndo atrás para cumprir prazo, que não consegue dedicar o tempo para atender o cliente. E também ela possibilita uma qualidade de vida muito melhor, porque o advogado não fica sempre cumprindo prazo.
Eu gosto dessa forma de atuação. É a forma como o escritório aqui atua. Mas olha que legal, seja numa forma ou na outra, advocacia de massa ou advocacia boutique, é possível o advogado administrar bem seus honorários de forma a obter certa estabilidade. É claro, nunca com uma grande segurança como no poder público, como no serviço público. Mas se você, vamos lá para a advocacia de massa, se você cobra 5 mil de um cliente, cobra 10 mil de outro, cobra 20 de outro, você vai receber uma entrada, vamos supor, de 5 mil, uma entrada de 3 mil, uma entrada de 2 mil, certo? Mas você vai ter 10 clientes. E é possível estabelecer que esses 10 clientes devam lhe pagar de forma parcelada, mediante um parcelamento de R$1.000 por mês, 2 mil, às vezes um processo maior, 20 mil por mês, um único cliente. Vejam como é possível estabelecer uma contratação com cada cliente, um paga 500, um 800, um 1.000, de forma que ao final do mês você esteja recebendo honorários tal como receberia se estivesse no serviço público. Claro, existe inadimplência, mas é do risco, que pode ganhar muito mais. Fora os novos contratos que você pode fechar nesse intervalo de tempo. Por isso, sim, a advocacia criminal dá dinheiro, mas é preciso pedalar a bicicleta. É preciso afiar o machado. Estou aqui em frente à Penitenciária Modulada Estadual de Juí e vou atender hoje 5 clientes. 5 clientes serão atendidos e esse contato no parlatório é sigiloso e nós falaremos sobre situações processuais, questões do processo. E é sempre importante que o advogado ele seja franco, sincero, transparente com o cliente, sem alimentá-lo com falsas esperanças, mas apresentar para ele aquilo que é possível a partir da realidade do processo. Clientes atendidos. Agora o sentimento é um sentimento ruim, um sentimento pesado. É sempre muito difícil sair de uma penitenciária após ver pessoas trancafiadas, cerceadas da liberdade, vivendo em celas. É sempre muito difícil, sabe? Mas essas pessoas depositam em nós, nos advogados, aquilo que há de mais relevante, aquilo que há de mais valioso, que é a confiança. A confiança de que, de alguma forma, nós vamos conseguir uma condição de vida melhor para essas pessoas. Seja obtendo a liberdade, seja reduzindo a pena, seja conseguindo uma condição mais digna de cumprimento da pena. O medo de perder é incompatível com a advocacia criminal. Eu costumo dizer que o criminalista toma não no café da manhã, não no lanche da manhã, não no almoço, não no lanche da tarde e não no jantar. Até que depois de longos anos perdendo, consegue revirar a volta. E vem o sim, e vem a vitória. O medo de perder, ele não faz parte da advocacia criminal, porque o não é muito transitório. Às vezes se perde em primeira instância, se ganha na segunda. Ou se perde na primeira, se perde na segunda e se ganha na terceira. Ou não se ganha nunca. A questão é que, assim como se pode perder, também se pode ganhar. É muito comum acontecer de algum amigo perguntar: Guilherme, tu vai assumir essa defesa mesmo? É uma treta enorme. A pessoa pode ser condenada a mais de 50, 70 anos de pena. E eu falo: vou fazer defesa sim. E tu não tem medo de perder?
Não, porque eu posso perder. E se eu perder, eu perdi. Mas eu também posso ganhar. Agora, para cada derrota, para cada não, para cada decisão desfavorável no direito, existe um remédio adequado, um recurso próprio. E esse recurso pode reverter a decisão, pode absolver o cliente, pode anular o processo, pode reduzir a pena, ou então pode manter a decisão desfavorável. E se eu perder de novo no recurso? Pois bem, eu vou recorrer de novo. E se eu perder, recorro de novo. E se eu perder em todas as instâncias até o último recurso? Pois bem, aí eu perdi. Só que não termina por aí. Quando o processo criminal encerra, dá-se início a um novo processo, que se chama processo de execução penal, que é um processo que almeja executar e fiscalizar o cumprimento da pena da pessoa que foi condenada. E na execução penal, o criminalista pode ajudar e muito o seu cliente a obter a liberdade antecipadamente, a lutar e a melhorar a sua condição de vida lá dentro, no cárcere, obtendo uma melhoria na execução da pena, lutando por uma execução da pena mais digna. A pressão, parafraseando LeBron James, é um privilégio. A pressão é um privilégio. A advocacia criminal, ela está repleta de pressão. É pressão para todos os lados, não somente nos casos midiáticos, pressão da mídia, da repercussão, da comunidade, mas o próprio cliente, ele anseia por liberdade, a família anseia por liberdade, a pressão vem daí, mas a pressão é um privilégio, porque poderiam não esperar nada de você. Então, cada vez que um profissional é pressionado, é porque alguém está esperando alguma coisa dele. A pressão é um privilégio. Agora são 8 horas 37 minutos e exatamente 40 segundos. E encerro a sexta-feira de muito trabalho, com muita gratidão. E vou para casa que sextou. Valeu!